Victor aqui e agora eu vou te mostrar como precificar a sua mentoria. Muitos mentores me perguntam, Victor, quanto eu devo cobrar por uma mentoria em grupo? A resposta curta é algo entre 3 mil a 30 mil, porque 3 mil reais é o preço mínimo para alguém se comprometer com a sua mentoria. E acima de 30 mil reais você acaba tendo alguns desafios na hora da venda. Às vezes você precisa de mais confiança, mais conteúdo ou mais reuniões de venda, e em alguns casos até eventos presenciais para que você possa vender tickets de 50 mil, 120 mil ou mais. Tá? Não que seja obrigatório, eu sei que em alguns mercados, como negócios, por exemplo, você consegue vender tranquilamente uma mentoria acima de 30 mil. Mas você tem que entender que isso vai tornar o processo mais complexo. Então, normalmente é algo entre 3 a 30 mil. Mas para que você entenda os erros que você não pode cometer na hora de precificar a sua mentoria, o preço ideal do teu programa e também como diferenciar entre a sua mentoria em grupo da sua mentoria individual, fica até o final que eu vou te explicar tudo em detalhes. Começando pelos erros mais comuns, o primeiro deles é a precificação pela média. Muitos mentores analisam o que o mercado está cobrando, o que os seus concorrentes estão fazendo, para poder definir o preço da mentoria. Eles fazem uma média e cobram parecido. E isso é um erro fatal, porque, primeiro, eles podem estar cobrando muito barato. Segundo, eles podem estar cobrando muito caro e você vai ter menos conversões do que poderia ter. E terceiro, você vai estar sempre se comparando com outras pessoas, sendo que a sua entrega pode ser muito superior à de todo o teu mercado. Então, jamais precifique pela média, essa é uma das piores formas de fazer. Segundo, precificação pelo volume, ou precificação por horas, quantidade de entregáveis. Tem muita gente que cobra mais caro ou cobra menos, olhando apenas para o que o cliente recebe de entregável, seja número de sessões, número de entregas individuais, tempo de acesso à mentoria, enfim. Isso até conta na hora de precificar, mas com certeza não é o fator principal que vai definir o preço da tua mentoria. E em terceiro lugar, um erro muito comum que a gente vai falar no final, principalmente quando comparar a entrega individual com a entrega em grupo, é cobrar um valor muito parecido pelas duas. Já vi alguns mentores fazendo algo da linha dele. Nosso grupo é 3 mil e o individual é 5 mil. Jamais faça isso. Você está pedindo para não vender nenhum dos dois direito. E eu já vou te explicar o porquê, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a precificação de uma mentoria não vem com base nessas coisas que eu acabei de falar, e sim no custo do problema do seu cliente e no valor do resultado para o seu mentorado. O real preço que a pessoa está pagando é pelo quanto ela vai ganhar e também quanto que ela vai deixar de perder. Então, tudo começa, obviamente, definindo bem o problema que você resolve, a meta que você entrega na sua mentoria. A gente tem um vídeo muito bom no canal, vou colocar um card aqui, explicando como é que você deve fazer isso. Mas, por exemplo, se você resolve um probleminha pequenininho, uma coisinha muito pequenininha ali na tua mentoria, você não vai conseguir cobrar um valor legal, mesmo que você tenha infinitos encontros, mesmo que você vá na casa de seu mentorado. Você jamais vai conseguir cobrar mais caro se você resolve um problema pequenininho. Assim como, se você entrega um resultado pequenininho, ninguém vai pagar caro por isso. Mas se você resolve um problemão e entrega um grande resultado, um grande objetivo, um grande sonho, uma grande meta para alguém, você vai poder cobrar mais caro. Então, por exemplo, algumas coisas são mais difíceis de precificar ou tangibilizar, como relacionamentos, né? Quanto vale um casamento? Tanto para as pessoas que ajudam pessoas solteiras, sejam mulheres ou homens, a encontrar um primeiro amor, um novo amor, como também para pessoas que ajudam casais a salvar um casamento, isso é extremamente valioso. Isso é um problemão, é um grande resultado que você está entregando. E, obviamente, não tem como você precificar de forma direta o quanto isso vale. Mas você pode olhar de forma indireta. Quanto custa um divórcio? Obviamente depende da quantidade do patrimônio, dos bens do casal, mas não vamos olhar nem para isso, vamos olhar só para um custo de um advogado para cuidar de todo o processo, cartório e tudo mais. E o impacto emocional na vida dos filhos ou na vida das duas pessoas. Então, você pode olhar para as coisas que estão em paralelo e chegar num agregado de coisas para entender quanto custa aquilo ali. Mesma coisa vale, por exemplo, para uma mulher solteira que está tentando encontrar a sua alma gêmea.
O quanto que ela gasta toda semana saindo para bares e festas tentando encontrar alguém? O quanto que ela pode gastar no futuro com antidepressivos, por exemplo, ou com terapia, que ela já faz há anos porque não encontra ninguém? Você pode utilizar tudo isso para calcular o custo do problema. E o mesmo vale para o valor do resultado. Então, por exemplo, se você tem um programa de negócios, o quanto que vale para uma empresa faturar o dobro? Essa é a primeira camada. Mas o quanto que vai valer se ela faturar o dobro e melhorar um pouco a margem de lucro? Ou ter economia no processo inteiro? Ou ter mais eficiência em toda a produção? E por aí vai. Você consegue olhar para coisas que não são tão objetivas, são paralelas ou indiretas, e chegar numa precificação. E tudo isso vai se tornando um agregado. Concorda comigo que uma mentoria que ajuda alguém a dobrar um faturamento de $500.000 para 1 milhão, por exemplo, você cobrar 10% desse valor é mais que justo? Se você está acrescentando 500 mil no negócio, você cobrar 10% disso é 50 mil. Dividido aí em 12 parcelas, a gente está falando de 12 parcelas de 5 mil para acrescentar 500 mil no negócio de alguém. Concorda que a conta fecha? Pois é, a melhor forma de você precificar é olhar para o problema do cliente e o resultado que aquilo gera. Porque olhando para o problema, você descobre custos que você pode somar para precificar a mentoria. E olhando para o resultado, você descobre o valor na vida da pessoa que você pode ir somando e agregando para conseguir chegar num preço, que é algo sempre entre 3 mil a 30 mil. Menos que 3 mil você vai ter dificuldade tanto de lucrar, como também de fazer com que seus mentorados se comprometam na entrega. E como eu já falei, acima de 30 mil a venda se torna um pouco mais complexa. Então a melhor coisa que eu recomendo, se você ainda tiver em dúvidas e não tiver chegado num preço ideal com base nesses dois extremos, de custo e valor, é começar em 3 mil e a cada venda que você fizer, você subir entre R$600 a R$1.000. Porque quando você faz esse pequeno salto, você não vai ver tanta diferença na hora da venda. Porque olhando para a parcela, é um aumento de R$50 na parcela, né? R$600 dividido por 12, a gente está falando de um aumento de R$50 na parcela do teu cliente. Do mesmo modo, se você começa em 3 mil, R$600 é um acréscimo de 20% no ticket. O que você pode usar para comparar a sua performance de vendas. Se você aumenta seu preço em 20% e a tua conversão cai em 10%, tá ótimo, porque agora você está cobrando 20% mais caro, mesmo tendo uma pequena queda ali de 10% na conversão, você ainda vai receber mais no fim das contas. A mesma coisa vale para você começar cobrando 3 mil, subir o teu preço para 6 mil, por exemplo, e ter uma conversão 40% menor. Tá ótimo, porque você dobrou o preço e não teve metade das vendas. Você teve 40% a menos, ou seja, você ainda teve um pequeno acréscimo geral. Então, essa é a fórmula. Olha para o custo do problema, olha para o valor do resultado. Se você não conseguir chegar de forma direta num 10%, 20%, 30% dessas coisas, olha para tudo que está indireto e faz uma soma. E se ainda assim você não chegar num valor justo, começa com 3 mil e vai subindo em 600 a R$1.000 a cada nova venda. Quando você sentir muita resistência no preço, aí você diminui. E eu tenho um caso muito legal de uma mentora que trabalhou com a gente, e quando ela foi lançar a mentoria dela, ela começou cobrando 3 mil. E ela foi subindo, 3 mil, 3.500, 4 mil, 4.500. E ela chegou num ticket máximo para a mentoria em grupo dela de 9 mil. Quando ela subiu acima disso, quando ela tentava cobrar 10 mil, 11 mil, ela já sentia muita resistência. Só que 9 mil ainda era um ticket ótimo para ela continuar cobrando. E foi isso que ela decidiu fazer. Ela definiu que a mentoria dela em grupo seria 9K. Até hoje ela vende por esse ticket. E voltando para aquela outra pergunta, como é que você diferencia entre o grupo e o individual? Muito simples. Independentemente do preço que você escolher para qualquer uma das duas, seja o grupo ou seja individual, com base no que eu falei, siga a regra dobro do preço, dobro do acesso. Dobro do preço, dobro do acesso. Nesse caso dessa mentora, ela tem uma mentoria individual de 18 mil, por exemplo. É o dobro da mentoria em grupo. No nosso caso, é um salto ainda maior, de mais ou menos 3 a 3,5 vezes. Enquanto o ticket médio da minha mentoria em grupo é 9.800, dependendo da forma de pagamento, a pessoa que compra o nosso acompanhamento individual paga algo entre 27 a 36K.
Então é quase 3,5 vezes aí o valor médio. Então essa regra é muito boa, né? Dobro do preço, dobro do acesso, porque você cria uma diferenciação clara entre os dois programas. Se você cobrar, por exemplo, 8 mil pelo grupo e 12 mil pelo individual, as pessoas obviamente vão ter uma tendência a querer ir para o individual, o que vai desvalorizar de certa forma o teu grupo. Do mesmo modo, alguém que não tem 12 mil, mas tem 8, vai pagar o grupo achando ruim. Ela, poxa, eu queria muito entrar no individual, mas faltou 4 mil reais só, faltou pouquinho. Então, dobro do preço, dobro do acesso. Isso vale também para o teu próximo nível, tá? Se você tiver uma outra mentoria ainda mais próxima, um mastermind, mesma coisa, o dobro do preço, o dobro do acesso dessa última que você tinha, tá? Então, faça isso para precificar a sua mentoria. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu gostei, inscreva-se, tem mais vídeos no canal bem legais sobre esse tema. Inclusive, veja o vídeo Mentoria Milionária, que vai te ajudar a construir a sua mentoria, caso você ainda não tenha, e vai te ajudar a otimizar a sua mentoria para escalar, caso você já seja mentor. Valeu!